Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma aula de fitotecnia. Quase que eu falei melhoramento genético, hein? Olha o hábito, né, de falar só genética, melhoramento, né? Fazer o quê? Faz parte do meu ser, né? Afinal de contas, eu sou mestre e doutor nessa área, então para mim, eu respiro genética, respiro melhoramento, respiro biotecnologia. Mas fitotecnia, particularmente o milho, é uma cultura que eu amo, né? Então, pessoal, e aí, gostaram da última aula ou não? Hã? Ninguém comentou aí, falou lá no grupo, falou nos comentários lá do vídeo lá, e aí foi útil, aprendeu alguma coisa boa? Se vocês gostaram lá, né, deixe o seu like, faça um comentário se eu posso melhorar alguma coisa, porque a gente sempre tem o objetivo de sempre aperfeiçoar, né, e sempre nos tornarmos pessoas melhores, né? Afinal de contas, todos nós somos imperfeitos, buscando a perfeição, né? Na medida do possível, obviamente. Sem ficar estressado e neurado para tanto. Então, pessoal, eu gosto de fitotecnia, porque fitotecnia é uma coisa prática, objetiva, né? Então, tem alguns estudantes que até passam a me amar mais, ou menos, sei lá, depois que tem fitotecnia. Porque fitotecnia é uma coisa tão óbvia, tão na cara, que não tem como ser difícil. Assim, diferentemente, por exemplo, da genética. Porque muita coisa da genética tem que imaginar o DNA, o que está acontecendo, tem que imaginar os encontros dos alelos, né? E quais serão as proporções, então é mais difícil, né? Então, na fitotecnia, por ser mais objetivo, normalmente o pessoal vai muito melhor do que nas disciplinas que exigem muito mais raciocínio, muito mais imaginação e elucubrações, né? Então, a fitotecnia, nós vamos falar hoje em particular de uma coisa bem objetiva, bem prática, não tem coisa mais prática do que isso, é você olhar para a planta e dizer quais são as partes que ela possui, né? Então, hoje nós vamos falar sobre morfologia e características da planta de milho, ok? Pessoal, então vamos lá. Você olha para a planta de milho, você percebe o que nela? A parte que está abaixo do solo e a parte que está acima do solo, né? A parte que está abaixo do solo, né? Nós consideramos como se fosse o sistema radicular dela, né? Esse sistema radicular, ele tem algumas peculiaridades que daqui a pouco nós vamos falar sobre ela, tá bom? E na parte aérea? Na parte aérea você vê que tem o caule, né? Que no caso das gramíneas é o colmo. Você vê as folhas, né? Você percebe o pendão, que é a parte mais acima, na fase reprodutiva. Você percebe a espiga, quando está na fase reprodutiva. E o grão, como se fosse o ápice, né? O resultado final de todo um ciclo, né, de desenvolvimento da cultura, ok? Então, vamos ver em maiores detalhes o que seriam cada um desses tópicos aí. Olha aí, olhando para essa fotinha, esse desenho, na verdade, esse esquema, né, a gente percebe lá, vamos começar da parte de baixo para cima, né? Olha lá, as raízes, né? As raízes aqui, a parte de baixo tem as raízes fasciculadas, vocês lembram que tinha as raízes fasciculadas e as pivotantes, né? As pivotantes acontecem, por exemplo, no feijão, na soja, já no milho, nas gramíneas de uma forma geral, acontece a raiz conhecida como fasciculada. O pessoal vulgarmente chama de cabeleira também, vocês lembram desse lado da botânica, né? O milho, ele pode ou não apresentar raízes adventícias, que são essas raízes aqui acima do solo, tá bom? O colmo, que seria essa estrutura aqui, né? Principal, como se fosse a haste, né, sem perfilhos, né, sem ramos, sem galhos laterais, né, sem ramos laterais, apesar que, de uma forma geral, observamos o milho sem perfilhos ou afilhos, mas em condições especiais podem aparecer. Depois a gente fala um pouco sobre isso aí, tá? Mas, de uma forma geral, ele é um como único, né? Mas assim, nós vemos então, portanto, as folhas, né, que estão representadas aqui, né? Acima dela aparenta a espiga, né? Que de lá que nós vamos extrair os grãos ou sementes, depende da finalidade, né? No colmo ainda, vocês percebam que da região, existe uma região específica que saem as folhas, que seriam os nós, né? Então, se tem os nós, tem os entrenós na planta do milho, né? Assim como em outras gramíneas também, como bacana. E aí existe aquela última folha lá em cima, que é a folha bandeira, né? E lá no ápice do milho, da planta, nós encontramos o pendão, que é a inflorescência
masculina, tá bom? Lembrando que, obviamente, a espiga trata-se da inflorescência feminina, mas daqui a pouco nós vamos falar em maiores detalhes sobre isso daí, tá? Isso daí é só para a gente dar um overview, uma visão geral do que seria a planta de milho no que diz respeito ao seu aspecto morfológico, a sua forma, né? Bem, então tá aí, ó. Sistema radicular, vamos ver a parte mais baixa do milho, né? Vamos começar pelo como se fosse o pilar do milho, vai subindo até lá no ápice dele, que seria o telhado, onde seria, obviamente, o pendão. Então, nós temos as raízes primárias ou temporárias, né? Nós temos as raízes secundárias ou permanentes, e nós temos as raízes adventícias ou aéreas, tá bom? As raízes primárias ou temporárias, né? Então, são aquelas raízes que elas surgem a partir da semente, né? Como vocês podem ver aqui, no milho que está em desenvolvimento, aqui ó, sementinha, aí vai crescendo a radícula, da radícula começa a ir agora umas raízes laterais, estão vendo aqui, ó, da semente. Essas raízes laterais são raízes primárias, né? Aí, ou seminais, né? Estão saindo a partir da semente, tá bom, pessoal? Aí depois tem aqui uma parte que vai subindo, até chegar na parte aérea, que daqui a pouco a gente vem em maior detalhe sobre isso daí, tá? Uma coisa interessante das raízes primárias são aquelas que elas desaparecem com o tempo. Então, quando a planta vai desenvolvendo, essas raízes que são a radícula, as raízes seminais ou primárias, elas desaparecem porque outras vão tomar lugar dela no que diz respeito à manutenção da absorção de nutrientes do solo, que seriam as secundárias, tá? Com o tempo. Ó, já pulou aqui? Então deixa eu falar mais um pouquinho aqui. Não, vai ter um slide na frente, vai ser melhor ainda enxergar a raiz primária e secundária. Então, deixa eu passar para a secundária, depois a gente volta a falar para diferenciar bem onde é a raiz primária e da secundária, tá? Então, pessoal, olha só, a raiz, agora permanente ou secundária, né? É aquela que, portanto, que vai ficar durante praticamente todo o ciclo da planta. Aquelas raízes iniciais lá, que nós vimos que são raízes primárias, ela fica no estágio até V3. Daqui a pouco a gente vai falar sobre, na próxima slide, né? No próximo vídeo, nós vamos falar sobre fenologia, vamos falar sobre ciclos da planta, né? São os eventos que acontecem da planta durante tempos em tempos, de acordo com a resposta do ambiente, que seria a fenologia. Mas não vou falar isso por enquanto, não. Mas as sementes, elas desaparecem, as raízes primárias, elas desaparecem com o tempo, tá bom? Normalmente em estágio V3, V4. Mas lá em fenologia a gente fala um pouco mais sobre isso daí. Estou pegando um gancho com o próximo vídeo, tá? Portanto, elas desaparecendo, obviamente, né? As raízes secundárias vão suprir toda aquela demanda por nutrientes que serão necessários para desenvolver a planta como um todo, né? Desde sua fase vegetativa até sua fase reprodutiva. Essa esqueminha que eu queria. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui a semente? A semente e todas as raízes que saem dela são as raízes seminais ou laterais, né? Aqui, tá vendo? Essa raiz que era a principal que surgia aqui é a radícula. Então, todas as raízes seminais quanto a radícula, elas se degeneram com o passar do tempo, né? Dando lugar para as raízes secundárias. E onde vai surgir essas raízes secundárias aqui, pessoal? Serão esses primeiros nós aqui, ó. Então, tá vendo? Daqui começam a sair essas raízes, denominadas raízes nodulares. Então, dessa região aqui é que vão surgir todas as raízes que serão aquelas denominadas raízes secundárias. Ok, pessoal? Por enquanto é porque a gente vai vendo uma série de informações na cabeça, mas por enquanto é isso lá. Em fenologia eu chamo atenção para outros detalhes aí. Então aqui mais um zoom, né? Um detalhe maior das raízes nodulares, né? Que daqui que surgirão as raízes permanentes ou secundárias, ok? E como eu disse anteriormente, o milho pode apresentar uma raiz chamada adventícia ou aérea. Não é sempre que ela surge, não, tá? Então, essa raiz,
ela cresce a partir dos nós acima da superfície do solo, né? Qual que seria a função dela? Assim como a outra também, das raízes permanentes. Seria a sustentação da planta, né? E essa em particular, a absorção de água e nutrientes naquela camada superficial lá em cima, porque o sistema fascicular, ele vai ficar fasciculado, né, da planta, ele fica um pouco abaixo da superfície do solo, mas também nem é grande coisa assim, né? Segundo alguns estudos relatam, em torno de 70 a 80% do sistema radicular, que é o fasciculado da planta de milho, ele fica algo em torno de 20 centímetros da camada do solo. Então, imagina, 80% do sistema radicular ficando compreendido em apenas 20 centímetros de solo. É até relativamente pequeno, né? Porque se a gente comparar uma cultivar de milho dessas tradicionais aí, ela pode chegar a algo em torno de 2 metros, né? Porque o milho ele pode variar em torno de altura, das linhagens que tem algo em torno de 1 metro, até aquelas variedades ou aquelas cultivares de polinização aberta mais antigas, né? Sempre aquele tiozinho que estava lá no cavalo, naquela aula passada, que estava montado em cima do cavalo com o chapeuzinho lá em cima. Aquelas cultivares lá do cateto originais, na década de 20, elas podiam chegar até 4 metros. Então imagina que loucura, como é que você colhe um milho nisso daí, né? Um sistema automatizado é muito difícil, né? Então, um sistema radicular tão pequeno, ele não consegue sustentar uma planta tão grande. Isso vai promover um acamamento. E, portanto, a raiz adventícia seria um anexo, uma raiz adicional, né, para auxiliar na fixação de uma planta tão grande de milho assim, ok? Mas, como eu disse, não são todas as plantas que possuem raízes adventícias, que são essas daqui, ó, essa raiz verdinha aqui, tá? Por que ela é verdinha, pessoal? Porque você sabe que a planta, ela responde fisiologicamente com o estímulo da luz, com a produção de clorofila, né? Então, é uma raiz, mas ela apresenta clorofila, né? Por isso que ela está verdinha desse jeito aí. E, portanto, essa raiz aí, ela, como posso dizer? Ela depende o seu surgimento, né? Ela depende do tipo de genótipo, né? Do tipo de material, né? Que tem que ter o genótipo, os alelos adequados para que ela se manifeste. Além de ser uma característica genética do material, ainda tem alguns fatores ambientais que podem induzir o seu surgimento, como, por exemplo, o calor em excesso ou a falta d'água. O calor em excesso ou a falta d'água pode estimular o surgimento das raízes adventícias. Tá bom, pessoal? Então, essas são umas características da planta de milho. Então, vamos subindo agora, né? Falando da raiz, vamos falar um pouco da parte aérea. Então, como eu já dissemos anteriormente, o colmo ele é formado de nós e entre nós, né? É interessante porque esse colmo, ele tem a função que a gente pode dar primordial dele, né? Seria sustentação das folhas e das flores, né? Seria a inflorescência, a masculina e a inflorescência feminina. Masculina o pendão e feminina a boneca. Mas tem uma coisa também, uma outra função que ele pode desempenhar, que muitas vezes nós negligenciamos, que seria a reserva de fotoassimilados. Porque durante o desenvolvimento vegetativo da planta, as folhas elas vão realizando fotossíntese, né? E aí, quando a quantidade está muito grande, aqueles fotoassimilados de sacarose fica armazenada lá no colmo. Algo semelhante acontece na cana, né? Então, fica armazenado os fotoassimilados ali e lá na fase reprodutiva, na hora da formação dos grãos, essa reserva energética, ela pode ser convertida em grãos. Interessante, né? Em torno de 5 a 50% da reserva energética lá do colmo pode ser transferida para a planta, né, de acordo com o genótipo, de acordo com as condições ambientais, né? Então, na planta, no que eu disse respeito ao grão, né, que estou me referindo aqui. Então, sai lá do colmo e vai transformar em grão ou semente. Então, é interessante, né? Muitas vezes a gente não toma ciência dessa importância, vamos dizer assim, secundária, né, do colmo. E é interessante porque o tamanho do colmo, né, a altura da planta,
A quantidade de nós, né, entre nós, varia em torno de 10 a 25. Isso, obviamente, varia do material, igual comentamos, do genótipo dele, da cultivar, da variedade, né? E quanto maior a quantidade, obviamente, maior tende a ser a altura da planta, né? Então, isso é interessante, porque dependendo da sua utilização, pode ser viável ou não ter uma planta alta, né? Vamos supor que a sua finalidade for para a obtenção de milho para grão. Então, uma altura tão elevada não seja tão interessante. Mas se, por outro lado, se for um milho destinado à silagem, então um milho maior, porque vai ter uma maior quantidade de produção de massa, matéria seca, né? Seria mais relevante, tá bom? Bem, quanto à folha então? Quanto à folha, vocês perceberam lá naquele esquema, né, naquela foto, que o milho ele tem ora folha para um lado e ora folha para o outro lado. Então, isso são folhas alternas ou alternadas, né? Ora para um lado, ora para o outro, né? E também, você viu que o aspecto da folha dele, a base dele é larga, né? E ele vai afunilando lá na ponta, como se fosse uma lança. Portanto, é denominado lanceolada, né? Você aprender tudo isso lá em sistemática, né? Anatomia, morfologia vegetal, botânica, aprender tudo isso lá, né? Só recapitulando rapidinho aí, né? São folhas lisas, apresentam serosidade, umas em maior quantidade, outras em menor quantidade, dependendo, obviamente, do material, né? A serosidade, ela confere aquela característica do milho, da folha ser brilhante, né? Então, a folha do milho, quanto mais a produção de cera tem na superfície da folha, mais brilhante e impermeável ela é, né? E, obviamente, como dissemos também, né, há poucos instantes, na região de cada nó emergirá uma folha, né? E quais seriam outras características dela? Se você olhar no milho, ele tem aquela nervura principal, que é uma nervura mais grossa, né? E tem outras nervuras fininhas que acompanham essa nervura principal. Então, são nervuras paralelas ou paralelinérvias, né? Você já aprendeu isso também em sistemática, né? Então, outra característica da planta de milho. E aí, dando um zoom na composição dessa folha, a gente percebe que aquela parte maior, representativa, que faz de fato a grande quantidade de fotossíntese, é aquela parte da folha denominada a lâmina foliar, né? Então, a lâmina foliar é aquela grande responsável pela produção de fotoassimilados. Além disso, né, nós vamos encontrar também outras estruturas, como, por exemplo, a bainha. O que seria a bainha? Vamos voltar aqui Vamos ver se eu utilizo o pointer aqui, que fica melhor aqui de ver, eu acho. Ó, a bainha seria essa estrutura aqui, ó, pessoal. Ó. Tá vendo? Qual que seria a função dela? Ela seria de auxiliar na fixação dessa folha no colmo. Então você vê como se fosse a bainha, ela meio que abraça o colmo, né? Isso é importante? Lógico, porque imagina, uma folha grande que é a do milho, né? É uma planta que está lá no seu estágio V12, V18, né? Que tem grande quantidade de folhas expandidas. Imagina se o vento, como tem muitos locais que produzem milho, o vento é muito intenso, se essa fixação dessa folha não fosse muito forte, provavelmente o que aconteceria? Né? Essa folha iria se destacar e, portanto, a planta não ia produzir a sua energia e, como consequência, iria perecer. Então, a bainha ela é muito importante para a fixação da folha na planta, né? Outras estruturas que nós percebemos aí seria a aurícula, né? A aurícula e a lígula. O que é a aurícula, pessoal? Tá vendo que lá na base, aqui, não sei se está para ver nesse esqueminha aqui, parece que a folha, lá do limbo foliar, né, da lâmina foliar, ela sai como se fosse duas orelhinhas, essas duas orelhinhas que parece que abraçam também o colmo. Essas duas orelhinhas aí é como se tivesse a finalidade de permitir à folha, uma certa mobilidade. Por quê? Porque se imagina se fosse uma estrutura fixa. Se fosse uma estrutura fixa, rígida, com certeza ia bater o vento e a folha ia rasgar. E você percebe que em muitos locais,
Pode acontecer isso, né? Alguns materiais meus que eu tenho de milho lá, e quando eu planto numa época que está chovendo muito e está muito intensa a chuva com vento, rasga a lâmina foliar. E imagina então se não tivesse essa aurícula que permitisse essa certa mobilidade da lâmina foliar. Então os danos seriam muito mais intensos, né? Então a aurícula teria essa função de dar uma certa mobilidade, tá? A lâmina foliar. E a lígula, lá na base da planta, da folha, perdão, ela tem uma estrutura aqui, parece uma película em torno de meia lua, que ela é muito sutil, muito fininha. Ela pode ser amarelada, um amarelo bem branquinho, pode ser cinzentada, pode ser um branco mesmo, sabe? Varia muito de cultivar para cultivar. Qual que seria a finalidade dessa lígula? É evitar com que materiais externos, né, que vem ali da lâmina foliar, entre ali dentro, né, ou pelo menos minimizar a entrada de materiais externos ali dentro daquela região de encontro da lâmina com a bainha, né, e poder levar a um surgimento de uma doença, um apodrecimento precoce ali, talvez, né? Então, minimiza a entrada de fatores externos que possam ser danosos para a planta, né? E além disso, obviamente, ela reduz a perda de água da planta, né? Então, esses aí são fatores interessantes que existem na estrutura foliar da planta de milho. Ok, pessoal? Ó, finalmente está chovendo, hein? Que beleza, hein? Calor que estava esses dias para trás, né? Outro aspecto interessante que nós percebemos com relação à planta do milho, pessoal, olha aqui com relação às folhas. Está vendo que essa planta é dividida em dois terços, o terço superior, o terço mediano e o terço inferior. Vários trabalhos demonstraram que esse terço superior é o mais importante para a planta no que diz respeito à produção de fotoassimilados. Então, o terço superior, né, equivale a aproximadamente a 50% de produção do milho. É muita coisa, gente. 50%, né? E aí você vem o terço médio aqui, ó, ele corresponde aproximadamente a 30% e a parte mais baixeira do milho, né, algo em torno de 20%. E é até interessante comentar isso, que vocês percebem que alguns materiais, né, de milho, eles perdem rapidamente esse terço baixo, né, a parte mais baixa da planta, né? Uns perdem mais lentamente, outros perdem mais rápido, né? Essa parte aqui, as 3, 4 primeiras folhas aqui na parte de baixo do milho, né? Alguns materiais pode perder até um pouco mais. Mas você vê que às vezes algumas pessoas inexperientes podem ficar preocupadas. Não, eu estou perdendo muito material ali, muita folha. Não se preocupe, né? Aquela parte ali, ela corresponde a algo em torno de 20%. Mas se você perder o terço superior, aí o bicho pega. Porque você vê que o terço superior aqui, ele corresponde a algo em torno de 50%. Então é muita quantidade, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso daí, tá bom, pessoal? No manejo da planta. Beleza, então vamos passar para a próxima estrutura que a gente percebe, né? Que seria o pendão. O pendão, como já dissemos, ele é inflorescência masculina. Ele é formado por espigueta, sendo uma seste e uma pedicelada, né? Sendo que cada espigueta possui 2 flores e cada flor 2 anteras, né? E então, portanto, é lá que é produzido o grão de pólen. Então, ele está falando ali, ó, o grão de pólen ele é viável, né, até um período de 24 horas. A sua liberação ele acontece em torno de 5 a 8 dias, né? Obviamente, pessoal, isso daí é a liberação máxima, tá? Porque pode acontecer a liberação do grão de pólen até 14 dias após o início da abertura floral, tá? Então, isso na verdade seria o pico máximo de liberação de grãos de pólen, né? E existe uma coisa interessante no milho, que o grão de pólen dele é tão pequeno que ele pode ir numa distância de 500 metros. Certa vez eu tenho um trabalho que foi identificado, né, um grão de pólen, uma contaminação aconteceu no milho até 2 km de distância. Então é muita coisa. Mas imagina ter sido uma condição completamente atípica, né? Porque 2 km é muita coisa. O vento foi muito violento, porque como o grão de pólen do milho ele é muito leve, é uma dispersão feita pelo vento, né? Anemófila, porque o vento bate e leva longe. Apesar disso, do grão de pólen poder viajar uma distância até de 500 metros, né?
que seriam em termos médios, né? Os trabalhos, eles dizem que a maior parte do milho, desses grãos de pólen, ele fica em torno da planta, em torno de 5 metros mais ou menos ao redor da planta, né? A maior parte do grão de pólen. Mas é interessante você ter esse tipo de conhecimento, por quê? Vamos supor que você está plantando o seu milho, que é um milho convencional, e seu milho está plantando, o seu vizinho está plantando um milho que é um OGM, um organismo geneticamente modificado, um transgênico. E aí você tem um mercado destinado, que é um mercado livre de transgênico, enquanto que ele está num mercado que aceita transgênico perfeitamente, né? E aí, se você tiver uma distância aí, ó, de 500 metros, né, você pode começar a ficar preocupado, né? Então, porque poderá ter uma contaminação dos grãos de pólen, uma sincronicidade de florescimento da sua cultura em relação a dele, pode contaminar a sua lavoura, né? Então, é preocupante no que diz respeito ao mercado que está destinado o seu milho que está produzindo, né? Existem algumas recomendações, né, nas recomendações da CTN-Bio, que é o órgão responsável por regular a liberação de transgênicos no Brasil, fala que se você plantar uma distância de 500 metros seria suficiente. Eu, particularmente, eu não teria essa coragem, não. E na CTN-Bio tem recomendação que você pode plantar numa distância até de 100 metros, desde que você tenha uma barreira física entre as duas lavouras. O que eu também não aprovo 100%, porque você sabe que grão de pólen de milho é tão leve que ele pode passar por uma barreira de eucaliptos, que é uma barreira, uma cerca viva, tranquilamente, né? Enfim, o melhor isolamento, na minha opinião, obviamente, o isolamento temporal. Então você vê lá que ele vai plantar, né? Você conversa com ele e troca uma ideia para tentar fazer um isolamento temporal, que é muito mais seguro aí, né? Seria muito mais seguro, tá? Enfim, e por que o conhecimento do grão de pólen da viabilidade de 24 horas é importante? Para nós melhoristas, que é o meu caso, né, geneticista e melhorista de milho, para mim isso é extremamente relevante. Na hora que eu estou fazendo a obtenção das minhas linhagens ou dos meus híbridos, eu faço o isolamento do pendão, né, e eu tenho que, da minha boneca obviamente também, mas do pendão em particular, eu tenho que esperar no mínimo 24 horas para que eu tenha certeza de que todo o grão de pólen ali presente, ele seja oriundo daquela planta que é o genitor masculino. Porque vamos supor que se eu isolo o meu pendão e eu retiro aquele grão de pólen para fecundar uma outra planta, e ele num tempo inferior a 24 horas, eu posso estar contaminando a minha outra planta com um genótipo indesejável. Entendeu, pessoal? Então essa informação é muito importante, tá? Pessoal, só um detalhezinho, eu vou fechar essa janela aqui, porque eu estou achando que o barulho da chuva vai atrapalhar um pouco nossa apresentação. Vou dar pausa aqui e já retorno, tá? Aguarde um pouquinho. Então, pessoal, voltando aí. Desculpa aí que eu fechei ali por causa que o barulho estava muito alto, batendo na telha ali. Achei que estava atrapalhando um pouco. Nem sei se estava atrapalhando, porque como eu estou gravando, eu não edito os vídeos, né? Eu nem sei como é que vai ser o produto final, só depois que eu ouço com vocês. Então, quanto ao pendão e o grão de pólen, eu espero que tenha sido claro. E qualquer dúvida, vocês me perguntem depois, tá bom? Então aí, ó, aqui está só uma foto, né, um detalhe maior das partes, né, do milho. Aqui, ó, a espigueta aqui, aqui, ó, a pedicelada, que seria isso aqui, né, e a séstil, que não tem. Aqui você abrindo, tá vendo aqui, ó, as flores, né, e cada uma delas tem seus estames. E aqui está mostrando um pendão lá na fase vegetativa ainda sendo formado. Ele está lá na base, né, naquela região ali mais interna do milho, onde mais tarde a gente vê o que é o cartucho, né? Lá na base vai surgir, vai crescendo, 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 até lá no ápice sair o pendão na fase reprodutiva. E aqui está demonstrando o pendão, né, realizando a derriça, que é derriça do grão de pólen. A queda do grão de pólen, tá vendo o grão de pólen aqui? Ele tá o amarelinho caindo, um monte de pozinho. Esse aqui é o grão de pólen. E é tão interessante que, segundo alguns estudos, falam essa quantidade de grão de pólen pode gerar algo em torno de 2 a 5 milhões de grãos de pólen por planta. Então é muito grão de pólen que pode ser liberado
a partir de cada planta, né? Beleza, pessoal, então vamos lá, vamos falar agora um pouco da espiga, né? A espiga, portanto, como já dissemos, é a inflorescência feminina, tá? E, na verdade, ele é um ramo lateral modificado. Então, a gente vai ver lá, tem a folha, né? Tem a base da folha aqui, e aqui dessa região vai sair a espiga. O que a gente percebe na espiga? A espiga ela é composta pelo sabugo, que seria a região cilíndrica no meio, né? Aí depois a gente tem ao redor dela as sementes, né? Ou os grãos, né? E a parte mais externa dela, dessa espiga, seria a palha, né? E se a gente perceber nesse sabugo, que é a região cilíndrica lá, tem várias espiguetas que estão aos pares. Por isso que a gente vai ver que as fileiras do milho são aos pares, né? Se não acontecer ao par, é uma situação raríssima, depois a gente pode comentar sobre isso. Mas a gente acontece normalmente as fileiras são aos pares, né, do milho. E aí, dessa forma, cada uma dessas daí, ela vai estar ligada a uma estrutura denominada estiloestigma, que vulgarmente o pessoal chama de cabelo ou barba do milho, né? Então, esse cabelo ou barba, né, do milho está ligado lá embaixo, lá no óvulo, esse óvulo ligado ao saco embrionário. Esse saco embrionário lá dentro terá aqueles 8 núcleos, a gente já viu lá na genética, né? Tem a osfera, os núcleos polares, sinérgidos, antípodes, enfim. Para que dali seja fecundado e seja obtido um grão. Então, para cada cabelinho daquele, né, abre aspas, estilo estigma, surgirá, se fecundado, surgirá uma semente, né? Então, por que é denominado estilo estigma? Lembra lá da botânica lá? O que você aprendeu lá na botânica? Vocês aprenderam lá na botânica que onde o grão de pólen cai na flor feminina é chamado de estigma, né? E aquela estrutura que levava que era responsável pelo crescimento do tubo polínico até chegar lá no óvulo lá embaixo, né? E encontrar lá dentro do óvulo o saco embrionário com seus gametas lá dentro, que seria a osfera, os núcleos polares, né? Para formar, respectivamente, embrião e endosperma, essa estrutura é chamada de estilete ou estilo. Então, como no caso do milho, é uma estrutura única. Por quê? Porque independente daquele cabelo onde caiu o grão de pólen, ele vai levar o tubo polínico e a informação genética do grão de pólen até lá embaixo no saco embrionário. Em qualquer lugar que cair, seria um estigma. E, ao mesmo tempo, é estilete, ou estilo. Por isso que aquela estrutura recebe o nome de estiloestigma, ou vulgarmente cabelo ou barba do milho, né? E aí, dessa forma, ele leva a informação genética lá para formar os grãos, tá? Uma coisa interessante do milho que acontece, dessa emissão desse estiloestigma, é que ela começa a emissão do estiloestigma da base do milho, né, para o ápice. Então, imagina que aqui é o milho, né? Então, a base dele aqui, ó, a espiga está aqui, tá? A espiga, a base da espiga e o ápice da espiga. O surgimento lá em cima começa com essas primeiras daqui da base. Então, elas vão crescendo da base para o ápice, tá? Então, dessa forma, é interessante notar, igual já aconteceu algumas vezes nos meus experimentos, com algumas fazendas que a gente já notou, vamos supor que durante a época da fertilização, né, da fecundação, acontece um veranico, uma seca muito violenta. E o estiloestigma, ele é muito dependente da umidade relativa do ar.
Se a umidade relativa do ar estiver muito baixa, a viabilidade dele é muito reduzida. Se tiver em condições ideais, pode durar até em duas semanas. Mas normalmente não dura isso tudo não, porque depende das condições ambientais, principalmente da umidade relativa. Então, o que eu quis dizer tudo isso? Vamos supor que começou o florescimento, começou a fecundação, veio aquele veranico violento. Na hora que você vai colher aquelas espigas de milho, aí você vê que ela está granada somente do meio para baixo. Do meio para cima, ela não foi granada. Por quê? Porque no estilo estigma não estava apto para receber aquele grão de pólen que estava ali no ambiente. Então é curioso notar isso, né? Que pode acontecer essa particularidade com a espiga do milho. Então aí, né, pessoal, tá a espiga, a parte de baixo, seria essa partezinha aqui, né? A partezinha aqui, ó. E esse cabelinho, né, que o pessoal chama de cabelo ou barba, que ela varia a coloração segundo a cultivar, né? Ela pode ter uma coloração mais esverdeada, num tom mais amarelado, pode ser num tom mais roxo, lilás, né? Isso porque depende da cultivar, tá? Mas com o passar do tempo, esse cabelo ele vai se degenerando, igual a gente comentou, né, que tem uma viabilidade, e vai se tornando um aspecto palha, acinzentado escuro. Por quê? Se ele foi fecundado, raciocinem comigo. Se ele foi fecundado, então ele vai secar, porque já vai levar o tubo polínico que cresceu lá dentro, levou a informação genética do grão de pólen para o saco embrionário, pronto, fecundou, belezinha, e formou a semente. Então ele naturalmente vai se secar. Mas sendo fecundado ou não, ele vai secar de qualquer jeito, né? Então a pessoa muitas vezes fala assim, quer dizer que quando secou o cabelo dele, está 100% fecundado. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Aí você tem que olhar a sua lavoura. Se todas as condições estiverem ideais para a manutenção desse estilo estigma e ainda assim ele está seco, então quer dizer que de fato ele foi fertilizado. Caso contrário, pode ter sido um estresse ambiental que fez com que ele secasse antes do tempo, né? De cumprir sua finalidade, né? Que seria promover a fertilização do saco embrionário lá embaixo. Tá bom, pessoal? Só alguns detalhes aí que o pessoal às vezes me pergunta e a gente responde lá na aula, né? A última parte que a gente pode levar em consideração do milho, né, seria o grão ou semente, que depende da finalidade, tá? Então, a gente pode falar que esse grão ou semente é do tipo cariópse, né? Então, é um fruto seco, né? E seu peso individual gira em torno de 0,25 a 0,30 gramas, tá? A gente percebe que, de uma forma geral, como assim acontece nos cereais, né? A maior parte é composto por amido, tá vendo? 72% de amido, 8 a 10% de proteínas, 10% de fibras e 5% de óleo, tá? Obviamente, existem linhas de programa de melhoramento. Você pode aumentar o percentual de proteína, você pode aumentar o percentual de óleo para além desses limiares que estão expostos aqui, tá bom? Porque aqui estão em termos médios. Mas existem linhas de programa de melhoramento que podem exceder essa quantidade de proteína e essa quantidade de óleo, tá bom, pessoal? Só que eu gostaria de deixar bem claro aqui, porque eu trabalho com melhoramento genético de milho, né? Então, eu tenho que deixar bem claro isso para vocês. E o grão, ele também tem suas peculiaridades, suas estruturas, né? Que é o pedicelo, né? Que é a parte que liga o grão em si à planta, né? A planta mãe, o pericarpo, né? O que o pessoal às vezes chama de casca, o endosperma e o embrião, tá? Então aí, ó, um formato aí, um esquema de um grão, né? Ou de uma semente. Então vocês percebam que isso daqui é, na verdade, um milho dentado, né? Você viu o aspecto dele, a gente fala formatos de tipos de milho nas próximas aulas. Mas você vê um formato típico aqui de um dente, tá? E aí você perceba que essa parte aqui é o endosperma, essa parte mais interna é o embrião, essa ponta aqui é justamente aquela parte do pedicelo, né? A casca que o pessoal coloca seria o pericarpo, tá vendo aqui, ó? Isso daqui o pessoal fala que é a casca, mas na verdade é o pericarpo e suas
as suas divisões ainda, tá bom? Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, porque isso aqui vocês já viram lá em anatomia vegetal, não vou ficar falando sobre isso aqui não. Só quero que vocês entendam quais são as principais partes da planta do milho, tá bom? O grão de milho ele tem vários aspectos também, que depende do tipo da cultivar, depende da finalidade, né? Então eu não vou falar muito disso aqui agora não. Isso aqui tá um milho genérico, né, de grão, destinado a grãos aí, tá? Então aqui está um outro exemplo de que seria o endosperma ou o pericarpo, né? Essa parte mais externa aqui, e o germe, né? O germe, na verdade, seria essa parte aqui que é o embrião, tá bom? Que dele surgirá uma nova planta. Lembrando que o endosperma é a reserva energética dessa nova plântula que irá ser formada, que irá ser formada, né? A garganta tá seca, pessoal. Vamos lá. Bem, pessoal, com relação à morfologia, eu acho que eu falei aí, contemplei os aspectos principais da planta do milho, tá? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, por favor. Agora, com relação à característica da planta do milho, algumas características dela, né? É uma planta diploide, uma planta monóica, diploide, monóica, protândrica, alógama e planta sequal. Quem já fez genética comigo tá careca de saber o que é cada uma dessas coisas aí, né? Mas vamos falar aí, porque às vezes tem algum tá de paraquedas aí na fitotecnia e não fez melhoramento nem genética comigo aí. Então vamos lá. O que é uma planta diploide, pessoal? Vocês lembram lá da genética? Vai, fala. Eu quero ouvir um infeliz falando aí. Diploide 2N. Aí eu falei, galera, lembrem nós padronizamos? 2N se refere a uma planta somática. N, uma planta, 2N, uma célula somática. N, uma célula gamética. Ramon, mas tem autores que falam 2N, 3N, 4N. É verdade, tem mesmo. Mas na hora que ele vai explicar, é porque ele não trabalha com trigo, por exemplo, ele trabalha só com indivíduos que são diploides. Porque se trabalhasse com trigo, trabalhasse com café, ou qualquer outra ou gramíneas, né? Ou qualquer outra planta, se fosse poliploide, o bicho ia sofrer para explicar o que está acontecendo geneticamente lá. Então nós combinamos que vamos restringir o N, 2N para a célula somática, N para a célula gamética, 2X para a diploide. Então, X representa a ploidia do material, ou seja, o número básico genômico daquele material. Então, se ele é 3X é triploide, se ele é 4X tetraploide e assim por diante, né? E igual a tantos que seria o número de cromossomos encontrados naquela célula. Então, no caso do milho, ele é uma planta diploide onde 2N é igual a 2X igual a 20. Então, isso é o caso do milho, tá, pessoal? Então, quer dizer, traduzindo tudo que a gente falou aí, ó. 2N, célula somática. Você pegar uma célula lá, qualquer uma que não seja gamética, que não seja reprodutiva, que não seja um saco embrionário, que não seja um grão de pólen. Então você vai lá e pega, né? Nesse caso, o saco embrionário que eu estou falando particularmente, né? A oosfera e os núcleos polares que são responsáveis pela formação daquela nova semente, tá, pessoal? Lembra lá. Então aqui, ó, 2N, célula do, sei lá, pegou lá da folha, pegou lá do colmo, pegou lá da raiz, né? Pegou lá do pendão, pegou lá da espiga, né? Então, obviamente que não seja essas células que eu falei, tá? Não pode ser grão de pólen, não pode ser o saco embrionário lá. 2X, então ele é diploide. 20, você encontra 20 cromossomos nessa célula aí, beleza? Então é muito fácil aqui, pessoal, não tem erro. É uma planta monóica. Monóica também já cansamos de falar. Inclusive, tem lá na aula de melhoramento que está no canal aí, ó, vai lá na playlist de melhoramento, que vocês vão encontrar lá, nos sistemas reprodutivos, eu falo monóico, dioico, eu explico tudo isso daí lá, tá? Quem quiser lá, vai lá nessa aula, na playlist de melhoramento genético, está tudo escrito lá. O milho é uma planta monóica. O que é uma planta monóica? Ele apresenta o órgão feminino e o masculino na mesma planta, só que em locais diferentes, tá bom? Então, via de regra, a parte de cima, que é o pendão, inflorescência masculina, produz só grãos de pólen, né? No entanto, existe uma aberração, uma mutação, né, que aconteceu no gene, né, que é a mutação, né, que proporciona sementes no pendão, né,
sementes no pendão, que no milho não era para acontecer, é uma mutação, né? No gene, no alelos, né? Seriam TS1 e TS2. Tassel seed vem do inglês, que seria semente no pendão, né? Seed, semente, tassel, pendão. Então, semente no pendão. Então, é uma mutação que acontece no milho que pode surgir sementes no pendão, que é altamente inconveniente do ponto de vista agronômico, né? É uma planta protândrica, que é protândrica, também falamos isso lá na aula de melhoramento, né? Se não me falha, nessa mesma aula de sistemas reprodutivos das espécies cultivadas. A planta protândrica é aquela que o órgão masculino ele fica apto à fertilização antes que o feminino. Então ele aparece antes e está apto para realizar a fecundação. Ele surge algo em torno de 3 a 5 dias antes do estilistigma, né? Isso é um fator, né, que inclusive favorece a alogamia, que é o próximo tópico, né? O que é uma planta alógama? Que também está descrito na mesma aula de melhoramento. São plantas que realizam mais de 95% de fecundação, igual ou superior, 95% de fecundação cruzada, pessoal, né? Então, já comentamos também que é uma planta anemófila, que tem a dispersão dos seus grãos de pólen através do vento, né? E quais são alguns fatores que podem ou que favorecem a alogamia? Todos esses a gente cansou de falar também. Monoicia, né? Óbvio, porque se o pendão está lá em cima e a parte feminina está embaixo, é muito mais difícil de encontrar o grão de pólen dessa mesma planta lá embaixo, né? Então a monoicia. A protandria, como ele surge antes, fica mais difícil de fecundar a própria planta. A presença de folhas acima da espiga. Então é como se fosse uma barreira, uma obstrução mecânica, né? Então o grão de pólen que porventura tentar cair ali, aquela folha alterna que está ali, ela vai ser uma barreira mecânica para a queda daquele grão de pólen no estilostigma da mesma planta. A densidade do grão de pólen. Como o grão de pólen ele é muito leve, o vento bateu, soprou, voou, vai longe, né? Não que o grão de pólen tenha asas, né? Porque não tem asas para sair voando. Voar no sentido metafórico, né? Bateu, o vento levou. Na verdade, a palavra talvez mais certa seria planar, sei lá. Mas ele vai longe com a ação do vento, né? É isso que tem que deixar bem claro para vocês aí. E uma outra característica, né, a última aí, que seria a planta C4. Você lembra das plantas que já aprendeu lá em Fisiologia Vegetal? Plantas CAM, planta C3 e planta C4? Pois bem, então o milho é uma planta C4, né? Como consequência disso, é uma planta que tem uma alta produtividade líquida, né? Num curto espaço de tempo. Então, quanto maior a quantidade de luz, a planta ela responde em termos de produção de fotoassimilados, né? Maior quantidade de luz, maior fotossíntese, né? Então, portanto, maior fixação desses fotoassimilados, porque o ponto de saturação luminosa e térmica das plantas C4 são muito superiores quando comparadas à planta C3. Além do fato da estrutura floral, a estrutura da folha ser diferente, né? A existência da pepicase, né? Que é uma enzima especializada que o primeiro carbono, a primeira molécula de carbono estável formada durante a fotossíntese é uma molécula de 4 carbonos, então ela é muito mais eficiente no que diz respeito à fixação do dióxido de carbono da atmosfera. Então a planta de milho é uma planta extremamente eficiente do ponto de vista da fotossíntese, né? E portanto é muito mais produtiva e responsiva. Pessoal, então deixa eu ver, 50 minutos, show de bola. Então a gente terminou aí a aula de hoje, né? Foi rapidinho. No entanto, ainda pretendo gravar uma aula hoje ainda. Vou tentar gravar aula de fenologia hoje, né? Vou ver se eu não gravar hoje, eu gravo amanhã. Então, para que a gente possa juntar esses dois conteúdos que seriam na aula de hoje, porque a gente viu que tem que gravar vários conteúdos, porque o nosso espaço de tempo é curto. E, na verdade, eu gostaria de fazer até uma retificação, que eu cometi um equívoco quando eu disse na primeira aula. Por quê?
Nos últimos anos, essa disciplina tinha sido 5 culturas, mas graças a Deus, eu lembrei que teve uma reunião depois de nós com a coordenação, né? E nós mudamos no PPC, que é o de vocês, que vocês agora são 3 culturas novamente, que era como foi no passado, que é o milho, o sorgo e o trigo. Então, na verdade, o milho e o sorgo é para o papai aqui, né? E a Simone vai ficar com a parte do trigo, ok, pessoal? Então, vai ficar nessa divisão a disciplina. E mesmo assim, eu vou tentar, né, abordar a maior quantidade de conteúdo possível. Eu estou pensando em facilitar a pontuação para vocês, né? Como vocês já viram a parte de entomologia e de fitopatologia, na parte quando chegar de doenças e de pragas do milho, eu vou passar na forma de trabalho para vocês e vocês vão fazer um trabalho para mim e vão me entregar, que vai valer ponto. Então isso vai ajudar tanto na distribuição de pontos da disciplina, quanto também na fixação do conteúdo, né? Porque se ficar falando de doenças, de pragas aqui, eu imagino que vou estar chovendo no molhado, já que vocês viram isso lá em fitopatologia e em entomologia. Beleza, pessoal? Mas daí eu vou colocar no plano para vocês em breve, e você tem maior informação disso lá no plano, que em breve estará no portal para vocês. Beleza? Então, no mais seria isso. Qualquer dúvida, por favor, entrar em contato comigo lá pelo Virtual IF ou pelo WhatsApp. Então, muito obrigado pela presença de vocês, pela companhia e até a próxima aula. Valeu, fiquem com Deus. Tchau, tchau.